Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje preparamos mais um tópico interessante para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu feedback, sua opinião é importante para nós. Então, não percam mais tempo, e vamos começar o vídeo. Clara passou o batom com cuidado diante do espelho. Era raro receber um convite para jantar com toda a família, especialmente vindo de sua mãe. Nos últimos anos, ela sempre fora tratada como a ovelha negra, aquela que fez escolhas diferentes, que não seguiu a carreira dos irmãos, que se afastou. Mas o convite para jantar em um restaurante elegante da cidade parecia, de alguma forma, um sinal de reconciliação. Vestiu seu vestido azul favorito, simples, mas elegante. Olhou o celular, 19h52. A reserva era para as 20 horas. Pegou a bolsa, trancou a porta do pequeno apartamento e chamou um carro por aplicativo. Durante o caminho, seu coração batia acelerado, como se estivesse prestes a enfrentar um tribunal e não apenas um jantar. Ao chegar ao restaurante, avistou sua família já reunida. Seu pai estava sério como sempre, sua mãe sorria, um sorriso frio e distante, e seus dois irmãos, Gabriel e Luana, entretidos com seus próprios celulares. Clara respirou fundo e se aproximou. "Clara", disse sua mãe, com aquele tom de falsa empolgação. "Que bom que você conseguiu vir." "Claro, mãe, vocês que convidaram." O garçom trouxe os cardápios, e logo começaram a pedir pratos caros, vinhos importados e sobremesas sofisticadas. Clara tentou acompanhar, mas sentia-se deslocada. A conversa girava em torno de viagens, investimentos, negócios. Quando ela tentou falar sobre seu novo projeto como freelancer, foi interrompida com um riso debochado do irmão. "Ah, você ainda tá nessa de trabalhar de casa. Isso lá é carreira, Clara." Ela engoliu seco. A mãe não a defendeu. Pelo contrário, murmurou algo sobre falta de ambição. O jantar prosseguiu com críticas veladas, olhares julgadores e piadas que a colocavam no centro do ridículo. Por fora, Clara sorria. Por dentro, um nó se formava em sua garganta. A conta chegou. 1.800 Brazilian Reals. Clara pegou a bolsa, disposta a contribuir com sua parte, mas antes que dissesse qualquer coisa, Luana se levantou. "Gente, preciso ir. Meu namorado tá me esperando." "Eu também", disse Gabriel. "Tenho reunião cedo amanhã." A mãe olhou para o relógio, fez uma careta e disse: "Ah, Clara, paga aí, querida. A gente te convida semana que vem, tá?" E assim, um a um, todos foram saindo. Ela ficou ali, sozinha à mesa, encarando o papel da conta como se fosse uma sentença de morte. Olhou ao redor, sentindo os olhos dos garçons e dos demais clientes sobre ela. A vergonha queimava sua pele como ácido. "Senhora", disse um garçom educadamente. "Deseja pagar em dinheiro ou cartão?" Ela sentiu as lágrimas subirem, mas segurou. Tirou o celular da bolsa. Sem bateria. Não conseguia chamar ninguém. Não tinha limite no cartão para tudo aquilo. E o banco já estava fechado. Posso falar com o gerente?" murmurou. O garçom assentiu e voltou minutos depois com um homem alto, de expressão calma. Clara tentou explicar, entre a vergonha e o desespero, o que havia acontecido. O gerente ouviu, compreensivo, e então, algo inesperado aconteceu. "Não se preocupe, senhorita", disse uma voz atrás dela. Era Daniel, um dos garçons que a atenderá durante a noite. "Eu cubro. Eu conheço esse tipo de família." Clara virou-se, chocada. Ela mal o conhecia. Por que ele faria isso? "Você não merece isso." "Nenhuma pessoa merece", completou ele. Ela não conseguiu dizer nada. As lágrimas finalmente caíram. Aquela noite que prometia ser de reconciliação, se transformou na confirmação mais cruel de tudo o que ela temia. Ela era invisível para a própria família. Mas, ao mesmo tempo, algo se acendia dentro dela. Uma faísca. Uma força. Ela prometeu a si mesma ali,
naquela mesa vazia, que nunca mais seria humilhada daquela forma. E enquanto saía do restaurante com Daniel ao seu lado, sentiu que talvez aquela noite tivesse sido o fim de um ciclo, e o começo de outro. O silêncio dentro do carro de aplicativo contrastava com o caos que fervilhava na mente de Clara. Ao lado dela, Daniel segurava uma pequena sacola de papel com 2 pedaços de bolo que insistiu em levar do restaurante. Sobremesa de emergência, ele dissera, tentando amenizar o clima com um sorriso. Mas Clara não sorriu. Ainda não conseguia. A cena de seus próprios pais e irmãos se levantando da mesa, como se ela não existisse, ecoava como um tapa repetido. "Você está bem?" perguntou Daniel com delicadeza, quando o carro parou diante do prédio de Clara. Ela apenas assentiu com a cabeça. Queria dizer algo, agradecer, talvez até pedir desculpas por envolvê-lo naquilo, mas as palavras estavam presas, sufocadas pela humilhação. "Clara", ele disse tocando de leve no ombro dela, "você não precisa aceitar isso como seu lugar. Às vezes, a dor é o que nos empurra para onde deveríamos estar." Ela olhou para ele, e foi como se algo em sua alma começasse a rachar. Pela primeira vez naquela noite, alguém não a julgava, não a diminuía. Apenas a via. Naquela madrugada, Clara não dormiu. Sentada no chão da sala, cercada pelos ecos da infância, dos jantares familiares carregados de silêncio hostil, dos aniversários esquecidos, das comparações com os irmãos, ela chorou tudo o que havia guardado por anos. E então, como um sussurro que brota de dentro do peito, veio um pensamento. E se eu sumisse da vida deles? Será que alguém notaria? Mas logo em seguida, outro pensamento, mais forte, mais limpo. E se eu deixasse de buscar aprovação? E se eu começasse a viver por mim? Foi como respirar depois de muito tempo debaixo d'água. Nos dias seguintes, Clara desapareceu dos grupos de família. Silenciou mensagens, recusou convites, apagou notificações. Pela primeira vez, escolheu o próprio silêncio. E no meio desse espaço, começou a florescer algo novo. Pegou um velho caderno onde costumava escrever ideias para eventos e negócios, com mãos ainda trêmulas, começou a desenhar um plano. Ela sempre teve um talento especial para a organização, desde aniversários infantis até confraternizações de empresas pequenas. Era meticulosa, criativa, atenta aos detalhes. Mas sempre ouvirá dos pais que isso era brincadeira de menina, passatempo sem futuro. Agora, com a alma em carne viva, decidiu que transformaria aquilo em algo real. Inscreveu-se em um curso online de empreendedorismo. Buscou vídeos gratuitos sobre gestão de pequenas empresas. Começou a oferecer serviços simples no Instagram. Organização de pequenos eventos em casa, jantares românticos, aniversários íntimos. Os primeiros orçamentos foram tímidos, quase simbólicos. Mas ela se entregava como se fosse organizar um casamento real. E no meio disso tudo, Daniel. Ele passou a mandar mensagens curtas, sempre respeitosas. Uma piada aqui, um vídeo engraçado ali. Aos poucos, Clara percebeu que havia algo mais em sua presença, algo leve que não cobrava nada. Um tipo de cuidado que ela nunca conheceu antes. Eles começaram a se encontrar para tomar café, trocar ideias, conversar sobre a vida. "Você tem talento de sobra, Clara", ele disse um dia, enquanto a ajudava a carregar caixas para um evento. "E agora você tem algo que ninguém pode tirar: coragem." Essas palavras ecoaram nela por dias. Talvez fosse isso. A dor daquela noite no restaurante não fora o fim, mas o estupim. 2 meses depois, Clara organizou seu primeiro evento de verdade, o lançamento de um livro de uma escritora local. Era algo pequeno, mas tinha convidados, comida, decoração, iluminação. Ela passou noites em claro, se desdobrou em 1000, enfrentou inseguranças, atrasos e imprevistos. Mas no fim, ao ver a autora emocionada, os convidados sorrindo e alguém comentando, "Quem organizou isso foi perfeito", Clara teve certeza, estava no caminho certo. Ao chegar em casa naquela noite, suada, cansada, mas sorrindo como nunca, encontrou uma mensagem da mãe. "Você sumiu. Está tudo bem?" Ela leu.
Respirou fundo. E pela primeira vez não sentiu culpa. Não respondeu. Ainda não. Porque agora, ela é quem decide o próximo passo. A mensagem da mãe ficou ali, marcada como lida, mas sem resposta. Clara não a apagou, tampouco respondeu. Aquela única frase, você sumiu. Está tudo bem, carregava anos de ausência emocional, condensados em 7 palavras. Mas agora, Clara não precisava mais de justificativas. Ela estava ocupada, reconstruindo não só sua vida, mas a imagem que tinha de si mesma. Os dias começaram a correr em ritmo intenso. Seus serviços de organização de eventos começaram a se espalhar por indicações, o tal boca a boca. O Instagram, que antes só tinha amigos próximos, agora recebia mensagens de desconhecidos elogiando seu trabalho e pedindo orçamentos. Clara, que sempre foi insegura com sua capacidade, passou a se ver com novos olhos. Não era mais a filha esquisita que trabalha de casa, era uma empreendedora. E mesmo com toda a correria, Daniel permanecia por perto. Ele se tornará uma presença firme e constante, sem invadir, sem pressionar. Apenas estando lá. Era o primeiro homem na vida dela que não a fazia se sentir pequena. Você percebe como está diferente? Perguntou ele certa noite, enquanto tomavam café numa pequena padaria depois de um evento. É como se você tivesse tirado uma armadura, mas embaixo houvesse uma rainha. Clara sorriu, surpresa com o elogio. Ainda não sabia exatamente como receber carinho sem se proteger. Mas estava aprendendo. Os desafios não desapareceram. Teve cliente que desistiu em cima da hora, fornecedor que furou, orçamento que não fechou. Houve dias em que Clara chorou de cansaço, noites em que pensou em desistir. Mas algo dentro dela havia mudado. Agora, ela sabia que podia. Um dia, recebeu um convite inesperado. Uma empresa de médio porte a chamava para organizar a confraternização de fim de ano. Era um evento grande, com mais de 100 pessoas. Clara ficou em choque. Seu nome estava começando a circular entre os profissionais da cidade. Aceitou o desafio. Durante semanas, se dedicou totalmente ao evento. Fez planilhas, visitou fornecedores, negociou contratos. Organizou tudo com perfeição. Quando o grande dia chegou, Clara estava nervosa, mas confiante. Vestiu uma roupa elegante e funcional, prendeu os cabelos, e assumiu seu papel com autoridade e delicadeza. O evento foi um sucesso. Ao final da noite, quando todos aplaudiam e o diretor da empresa a elogiava em público, Clara olhou para o salão e sentiu uma emoção profunda tomar conta de si. Ela havia conquistado aquilo sozinha. Sem favores, sem empurrões, sem família. Naquela mesma semana, ao abrir seu e-mail, Clara encontrou uma nova mensagem da mãe. Ouvi dizer que você organizou um evento importante. Parabéns! Que tal jantarmos em casa no domingo? Só nós, sem formalidades. Ela encarou a tela por longos minutos. Parte dela sentiu vontade de aceitar. A outra, mais forte, ainda lembrava da noite no restaurante, da conta de R$ 1.800, do abandono silencioso. Decidiu não responder ainda. Preferiu caminhar até a varanda, onde Daniel a esperava com 2 taças de vinho barato e um cobertor. Ele a conhecia o suficiente para saber que ela precisava de espaço, mas também de presença. Sabe, disse ele, olhando o céu escuro, o mundo é estranho. Às vezes a gente precisa ser quebrado por dentro para finalmente crescer certo por fora. Clara se aproximou e encostou a cabeça no ombro dele. Não disse nada. Só sentiu. Pela primeira vez, sentiu que era dona da própria história. E não importava mais se os outros aprovavam ou não. Ela havia aprendido a se validar. A se escolher. E talvez, só talvez, estivesse pronta para decidir o que fazer com o passado. Mas isso seria assunto para depois. No domingo pela manhã, Clara acordou mais cedo do que o habitual. Durante a noite, sonhara com a infância, não como ela era, mas como gostaria que tivesse sido. A cozinha cheirando a pão caseiro,
risadas em volta da mesa, abraços sinceros depois de um dia difícil. Mas ao abrir os olhos, a lembrança da realidade voltou como uma maré fria. O convite da mãe ainda estava ali, aguardando resposta. Um jantar só em família, informal. A proposta parecia simples, quase ingênua, mas Clara sabia que não era. Aquele jantar era um campo minado emocional, disfarçado de reconciliação. Passará dias pensando no que fazer. Ignorar o convite? Recusar? Aceitar e se expor novamente? Daniel, sempre cuidadoso, deixará a decisão inteiramente nas mãos dela. Qualquer que seja a sua escolha, você não estará sozinha, ele dissera. E foi essa frase que a fez decidir. Naquela tarde, Clara ligou para a mãe. Confirmou presença. Mas com uma condição. Vai ser aqui em casa. No meu apartamento. Só nós 4. Simples, mas com regras, respeito mútuo e nenhuma cobrança. Houve um silêncio constrangido do outro lado da linha. Mas a mãe aceitou. Às 20 horas em ponto, Clara abriu a porta. A mãe, o pai, Luana e Gabriel estavam ali, em silêncio, com olhares que oscilavam entre o desconforto e a curiosidade. A sala estava arrumada com cuidado. Uma mesa com luz suave, pratos bem postos e uma playlist instrumental tocando ao fundo. Nada luxuoso, mas carregado de proposito. Bem-vindos, disse Clara com voz firme. Durante os primeiros minutos, o jantar correu com uma tensão delicada no ar. Comentários neutros sobre o tempo, o trânsito, a comida. Mas bastou um elogio da mãe. Você se superou na organização, Clara, para que Luana soltasse, meio rindo. Ela virou chefe e cerimonialista agora. Clara largou os talheres lentamente. Olhou a irmã nos olhos. Sabe, Luana, é por causa de comentários como esse que eu me afastei. O silêncio caiu como um raio. Gabriel pigarreou, tentando mudar de assunto. Mas Clara continuou. Eu passei a vida tentando agradar vocês. Sempre esperando reconhecimento, apoio, amor sincero. Naquela noite no restaurante, quando todos me deixaram com a conta, algo dentro de mim quebrou. E talvez tenha sido a melhor coisa que me aconteceu. O pai tentou interromper. Clara, sua mãe não teve intenção. Por favor, pai. Só escutem. Pela primeira vez, me escutem de verdade. E então Clara falou. Com calma, mas com firmeza. Expôs anos de silenciamento, de invisibilidade, de sentimentos reprimidos. Contou sobre as crises de ansiedade que enfrentou, o medo constante de ser um peso, a dor de ver os irmãos sempre elogiados enquanto ela era ignorada. Falou também sobre o que veio depois. A decisão de mudar, o trabalho duro, as noites em claro, a coragem que encontrou onde menos esperava. Eu não estou aqui para cobrar amor, concluiu. Só estou dizendo que, a partir de agora, quem decide onde cabe cada pessoa na minha vida, sou eu. O impacto foi visível. A mãe abaixou os olhos. Luana ficou vermelha. Gabriel, pela primeira vez, parecia sem palavras. Eu não vim aqui hoje para reviver o passado, disse Clara. Vim para dizer que estou vivendo o meu presente. E quem quiser fazer parte disso de verdade, será bem-vindo. Mas com respeito. Com reciprocidade. Silêncio. Então, surpreendentemente, a mãe falou. Eu falei com você, Clara. Sempre achei que estava te protegendo. Mas vejo agora que só estava tentando te moldar ao que eu achava certo. Me perdoa. Clara sentiu um nó na garganta. Não era o pedido perfeito. Não desfazia tudo. Mas era um começo. Podemos tentar, respondeu. E naquele momento, algo mudou. Pela primeira vez, Clara não se sentia menor à mesa com a própria família. Não porque os outros mudaram completamente, mas porque ela havia mudado por dentro. Depois do jantar, ao fechar a porta do apartamento, Clara encostou-se na parede da sala. Estava exausta, mas aliviada. Daniel, que esperava por ela no andar de cima, desceu com 2 xícaras de chá. E então? Perguntou. Clara sorriu. Eu não precisei gritar.
Só precisei me ouvir. Naquela noite ela entendeu. Perdão não é aceitação cega. É liberdade. E o maior perdão que concedeu foi a si mesma. Clara acordou naquela segunda-feira com uma serenidade incomum. Havia dormido profundamente, sem sonhos perturbadores, sem a ansiedade habitual que a consumia por dentro em outros tempos. O jantar com a família ainda ecoava em sua mente, mas não com dor, e sim com clareza. Pela primeira vez, ela tinha falado, se posicionado, imposto limites. Pela primeira vez, ela tinha sido ouvida. Ao preparar seu café da manhã, observou o sol entrando pela janela da cozinha. Uma luz quente e limpa, que invadia o apartamento de forma suave, como se dissesse: você chegou até aqui, e não precisa mais voltar atrás. No celular, uma mensagem de Daniel. Hoje começa a sua nova semana. A primeira da sua nova era. Estou torcendo por você como sempre. Ela sorriu. Daniel havia sido uma constante durante todo o processo. Mas mais do que isso, ele nunca tentou salvá-la. Apenas caminhou ao lado, respeitando seu tempo, suas dores, suas descobertas. Durante o dia, Clara se reuniu com 2 novos clientes e fez uma visita técnica para o maior evento que sua empresa organizaria até então. Um congresso corporativo com 3 dias de programação. Ao final da tarde, ao revisar sua agenda, percebeu que não havia espaço para arrependimentos. A mulher que estava ali agora não tinha mais tempo para se encolher ou se calar. E foi então que algo inusitado aconteceu. Ela recebeu uma ligação de um jornalista local, interessado em fazer uma matéria sobre mulheres empreendedoras que superaram obstáculos familiares. Alguém havia indicado seu nome. Clara, surpresa, hesitou por um instante. Você está disposta a contar sua história? Perguntou o jornalista. Clara olhou para a parede onde havia colado, meses atrás, um bilhete escrito à mão. Você não precisa que acreditem em você. Você precisa acreditar em si mesma. Estou, respondeu. Mas eu quero contar do meu jeito. Com verdade. A matéria saiu uma semana depois, e teve grande repercussão nas redes. A história de Clara tocou muitas mulheres que, como ela, tinham sido desacreditadas, diminuídas, silenciadas por suas próprias famílias. Recebeu mensagens de apoio, convites para palestras, parcerias com outras empreendedoras. E entre tantas mensagens, uma em especial a fez parar. Era de Luana, sua irmã. Clara, eu li a matéria. Chorei. Acho que nunca percebi o quanto você foi forte. Sempre achei que você era frágil. Me enganei. Se quiser conversar, estou aqui. Sem ironia, sem defesa. Só como irmã. Clara respirou fundo. Lembrou da menina que cresceu tentando provar seu valor. Da jovem que se encolheu para caber em moldes familiares. Da mulher que chorou sozinha em um restaurante enquanto segurava uma conta de R$ 1.800. E agora, daquela que renascia. Ela respondeu com poucas palavras. Obrigada, Lu. Podemos conversar. No meu tempo. Não havia raiva, nem revanche. Apenas maturidade. Porque Clara havia aprendido que o passado não pode ser consertado, mas pode ser superado. Alguns meses depois, Clara inaugurou seu próprio escritório. Um espaço pequeno, mas cheio de vida, plantas, livros e quadros motivacionais. Na entrada, uma frase pintada na parede chamava a atenção de quem passava. Você não precisa pedir permissão para ser quem é. A sala ficou lotada na inauguração. Clientes, amigos, parceiros, e Daniel, claro, com um buquê de flores e olhos orgulhosos. Clara subiu no pequeno palco improvisado, emocionada. Pegou o microfone e, por um instante, sentiu o coração acelerar. Mas logo veio a calma. Há um tempo, eu fui deixada sozinha com uma conta absurda em um restaurante. E naquela noite, achei que aquilo era o fim. Mas na verdade, era o começo. O começo de quem eu sou hoje. E hoje posso dizer com convicção: agora sou eu quem decide o final dessa história. Aplausos ecoaram pelo salão.
Mas Clara não buscava aprovação. O que sentia naquele momento era plenitude. Naquela noite, ao chegar em casa, sentou-se à mesa da cozinha com uma taça de vinho e abriu seu caderno antigo, aquele mesmo onde tudo começou. Escreveu as últimas palavras de um capítulo que levou anos para se formar. Fui deixada sozinha, sim. Mas me encontrei no silêncio. E no final, a dor me apresentou a mulher mais forte que eu poderia ser, eu mesma. Fechou o caderno. Sorriu. FIM? Não. Início.